Bom dia, amores. Vamos corrigir a página 167. E a 166. Aqui. Então tá, vamos lá. Correção. Anotando aí, correção. Correção do dever de casa. Ok? Eu ia adicionar o Alan, caiu a ligação dele. Deve ser algum responsável. Então vamos lá. Todos estão com o livrinho? Vamos pegar. Deixa aqui, nosso amiguinho está entrando aqui. Então nós temos na sala Gustavo e Ohana, né? Quem tá. Hillary. Sou eu, meu Deus. Hillary e Alan. Não é? Mas você... Ai, qual é o seu nome que a Tilda esquece? É Matheus? É o João Antônio. Ah, tá. Amores, Tia Hilda já corrigiu a prova, a verificação de aprendizagem, a nota está na plataforma, tá bom? Depois... eu já vi a minha nota. Ah, então ok. As notas... Eu não sei como é que se vê a nota. Quê? Eu não sei como é que se vê a nota, não. Você vai lá no... Na verificação? Oi? É só ir lá na verificação? Verificação de aprendizagem e aí você vê sua nota. Ah, tá. Tá? Então, olha só. João Antônio, a gente está na página 166 para correção do livro. Caraca! Barulho. Posso? Pode. Então, a primeira questão está assim: o pequeno porte das briófitas deve ser fundamentalmente a falta de quê, gente? Tecidos condutores de seiva? Isso, tecidos condutores de seiva. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Segunda questão. No curso da evolução dos vegetais, a presença de vasos de condutores de seiva foi inicialmente observado em... Briófitas? Foi que... Ai, peraí, deixa eu ver se... Lorena está entrando. Foi? No curso da evolução dos vegetais, a presença de vasos condutores da seiva foi inicialmente observado em vasos condutores pteridófitas. Muito bem, letra B. A imagem travou. A imagem travou? Travou. Aqui não tava ali. Tá? Bom, deve ser a internet, mas isso acontece. Vamos lá para a terceira questão. Quem quer ler a terceira questão? O Gustavo levantou a mão. Vai, Gustavo, lê. Uma pteridófita pode ser distinguida de uma angiosperma pela ausência na primeira
na primeira e presença na segunda de Fruto. Na presença de fruto. Fruto. Muito bem. Certinho. Quem é Mimi? Que eu não sei. Mirela. Ah, Mirela. Mirela. Ó, Lorena, por gentileza, abrindo a câmera. Mirela também. Tá? E Hillary também abrindo as câmeras. Ok? Vamos. Quarta questão. Quem quer ler a quarta questão? Então, lê. Quem quer ler a quarta questão? Posso ler? Pode? É um alimento proveniente da semente do milho. O pinhão é semente do pinheiro do Paraná. Essas espécies pertencem, respectivamente, aos seguintes grupos vegetais: Quais são os grupos vegetais? angiospermas e gimnospermas. Certinho, isso mesmo. Certinho. Hillary, liga a câmera. Lorena, Mirella, ok? Pedro, que está se conectando. Vamos. A quinta questão. As plantas são objetos de estudo da botânica e estão incluídas no reino Plantae. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente as características presentes neste grupo de organismos. Quais são as características? Eucariontes, multicelulares e autotróficos. Isso mesmo, eucariontes, multicelulares e autotróficas. Certinho, letra C. Vem cá, é só o Agson que dá resposta? Vocês não fizeram o trabalho de casa? Então vamos falar. Eu não anotei, não. Eu não fiz, não. Mas eu botei trabalho de casa para vocês. Esse trabalho de casa é da semana retrasada. Porque da semana da verificação de aprendizagem, eu não passei para vocês. Ó, a Manuela, que está chegando agora, Mimi, Lorena, Pedro e Nadiele, por gentileza, abrindo as câmeras, ok? Senão vou ser chamada a atenção. Geilda já pediu. Vamos, página. Quem está chegando agora, página 167. Página 167. Bom, um grupo de estudantes realizou uma aula de campo com o seu professor de biologia para aprender a prática sobre os grupos de plantas. Ao chegar ao local, um aluno observou uma espécie e disse que se tratava de uma angiospermas. Que característica pode ter dado ao aluno a certeza que se tratava desse grupo de plantas? Coloquei a letra B. Qual letra que tu colocou? D. D de dado? Isso mesmo, presença de frutos envolvendo a semente. Certinho. E, Ohana, você quer ler a questão? Quer ler a questão 7? Pode ser. Então lê para mim, por favor. Porque meu áudio não tá muito bom. Então tá. Teu áudio não tá bom? Não, mudei pro alto pra vocês poderem ouvir. Ah, então tá. Então eu leio. Você quer que eu leia então?
Vamos lá. Então, eu vou ler a sétima questão. Uma garota estava observando a samambaia. Espera aí que eu estou admitindo aqui, Matheus. Então, vamos. Uma garota estava observando a samambaia de sua mãe, quando percebeu que todas as folhas estavam cheias de pontos escuros na face inferior. Achando que a planta em questão estava estragada, a menina arrancou todas as folhas da planta. De acordo com seus conhecimentos sobre as pteridófitas, marque a alternativa que explica corretamente o que são os pontos pretos na folha. Letra C. Letra C. Letra C, muito bem. Muito bem. Tia, então não era para ela ter arrancado a folha? Não, não era para ela ter. Por quê? Porque aqueles pontos escuros são os soros, porque quando a samambaia ela está no período de reprodução, elas põem esses pontinhos, tá? Manuela e Lorena, por favor. Matheus, deixa a sua câmera aberta, por favor. Tia Hilda já pediu, É que hein? eu tô pegando o meu livro. Ok. Manuela e Lorena, já é a quarta vez que eu estou falando com vocês. Por gentileza, abrindo as câmeras. Então, aqui, ó. Página 8. Na figura a seguir, estão esquematizados a semente e uma folha. Semente e folhas com as características são encontradas em... Letra B. Letra B, muito bem. Dicotiledôneas. Dicotiledôneas, certinho. Bom, exercício 9. As angiospermas possuem semente nua, isto é, sem fruto. Peraí, que a Lorena caiu a ligação dela. Sem fruto, envolvendo essa estrutura. Além dessa característica marcante, podemos citar diversas outras características presentes nesse grupo de planta. Das alternativas abaixo, marque a única alternativa que não contenha uma característica das das gimnospermas. Letra E. Fruto. Letra E, fruto, certinho. Ok. Então, hoje, nós iremos falar, tá? Vamos lá, página 168. Os vegetais. Jailda vai falar com vocês sobre as estruturas, né, dos vegetais. Então, essas estruturas, nós vamos falar sobre a raiz, sobre o caule e as folhas. Cada uma dessas estruturas, elas têm funções importantes para o nosso, para as células, perdão, para as plantas, tá? Cada uma dessas estruturas, elas são essenciais, ok? Então, olha só. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, só para vocês entenderem. No capítulo anterior, iniciamos a nossa jornada pela biodiversidade vegetal. Vocês sabem o que é biodiversidade? Vocês sabem o que significa essa palavra biodiversidade? Quem pode falar? É meio que uma. São variadas as plantas. Isso É isso. mesmo. Significa que apresenta uma diversidade, né, das plantas. Muito bem. Então, aqui, ó. E começamos por classificá-las em grupos conforme estruturas comuns. Essas estruturas, por sua vez, estão relacionadas à evolução desse reino. Por exemplo, vimos que as briófitas possuem pequeno porte porque são avasculares. O que significa avasculares, gente? O que quer dizer avasculares? Quem lembra?
Avasculares significa que elas não apresentam o quê? Vasos condutores? Isso, vasos condutores, tá? Que, graças aos canais condutores de seiva, alguns vegetais puderam atingir uma maior estrutura, que é as estruturas responsáveis pelo processo de polinização foram fundamentais para que a reprodução das plantas independesse da água. Tudo isso são adaptações nos mais diversos ambientes ocupados por esse imenso reino, tá? Sabemos que existe uma variedade de estruturas de vegetais capazes de realizar as diversas funções essenciais das plantas. As raízes, vamos sublinhar, por favor? Vocês vão colocar raízes, são responsáveis pela absorção de nutrientes no solo. Sublinha já. E aí vocês vão sublinhar também, caule, dar-lhe sustentação. As flores contêm estruturas necessárias à reprodução, pode sublinhar. Os frutos oferecem proteção às folhas, fornecem o alimento por meio da fotossíntese. Pode sublinhar. E as sementes podem sublinhar também. Armazenam água e outros nutrientes. Até aí vocês sublinhem. Já sublinhei. Observamos também que essas estruturas sofreram evolução, e isso permite melhor adaptação ao meio em que inserem. Desse modo, considera-se o meio ambiente fator importantíssimo na seleção dos vegetais que melhor se adaptam a um determinado lugar. Falando em adaptação, nada melhor que exemplificar como plantas carnívoras, como a Duoneia muscipula, é capaz de prender um inseto a outro artrópode que, quando este, atraído pelo néctar, pousa na folha, que fecha rapidamente. Adaptações que facilitam a nutrição do vegetal, tá? Então, olha só. Eu conheço planta carnívora. Mesmo que essa planta, ela é chamada carnívora, gente, mas na realidade ela é uma planta insetífora, porque ela vai se alimentar de insetos, tá? E, em filmes de ficção cientista, eles mostram que as plantas carnívoras se alimentavam de pessoas. Isso daí ó, é ficção. Não existe. Naquela época nem existia, tá? Aí, geralmente filmes científicos, né? Eles colocam, científicos não, eles colocam os dinossauros junto com os nossos antepassados, também não. A era dos dinossauros foram diferente dos nossos antepassados, tá? Isso é uma ficção. Então, a ficção, ela pode misturar, ok? Então, olha só. Planta carnívora é o nome dela. É o nome popular de planta carnívora. Não quer dizer que você põe o seu dedinho ali, ela vai comer. Não, ela não vai comer, tá? Ela é uma planta insetífora. Ela se alimenta de insetos. Mas elas realizam fotossíntese, tá? Essas plantas, elas realizam fotossíntese. Elas se alimentam de inseto porque, geralmente, aonde elas são encontradas, o solo é pobre em nutrientes. Então, por isso que elas se alimentam, tá? É uma adaptação. Ok, amores? Entenderam? Então, falando dessas adaptações, nós vamos ver as raízes, né? Então, raízes são estruturas responsáveis pela fixação do vegetal e pela absorção de água e sais minerais.
Podem sublinhar isso, que isso é importante também. Sublinharam? Até sais minerais. Até essas minerais. Eu já sublinhei. Ai, a caneta caiu. Ok? Tia, em que página? Página 169. 961. E aí, eu vou ler e vocês vão ver que as raízes, elas vão apresentar estruturas, tá? Essas estruturas vão ajudar as raízes a absorver a água e os sais minerais, né, que vai ser a seiva bruta. Quando a água e os sais minerais, eles vão passando para outras estruturas, tá? Das plantas, significa que vai, através dos vasos condutores, essa seiva, ela não vai ser mais chamada de seiva bruta, ela vai ser chamada de seiva elaborada, tá? Então, olha só. Bom dia, tia Hilda. Bom dia, tudo bom? Eu não entrei cedo porque não estava aparecendo o link para mim. Ah, tá, mas eu coloquei lá na plataforma, não tem problema Não sei, não. eu vi lá, mas aí não apareceu. Ah, então tá. Então vamos Eu lá. tô em que parte da... Página 169. Pode continuar, já achei já. Pode? Então, depois, Eduardo, na página 168, aonde está falando as estruturas das plantas, como raiz, caule, folhas, Sim. tá? Frutos, eu sublinhei as coisas mais importantes, Tá. porque está dizendo Peço alguém para as mandar no grupo. tá? Tá, peço alguém para mandar no grupo. Ah, então tá. Então aqui, ó, amores, como sabemos, o solo não tem a função de apenas de fixar a planta. É de lá que as plantas obtêm diversos nutrientes, como os sais minerais fundamentais às suas existências. Pode sublinhar isso que é importante. De modo geral, as raízes apresentam regiões denominadas... Rapidinho. Eu esqueci de pegar meu estudo. Tá bom. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tô sublinhando diferente. Não marcar texto dele, já fiz. Já pegaram? Peguei. Pode falar. Aí, coifa. Aonde? Tô aqui na Coifa? coifa. Ah, tá. Aí vocês, ó, coifa, pode sublinhar coifa. A função da coifa, gente, ela é uma região da raiz que se assemelha a uma espécie de capuz. Lá no finalzinho, ó, no livro de vocês o número 5 está representando a coifa, tá? A principal função dela é a proteção de células do meristema. O que é isso? Essas células do meristema são células do tecido que vai levar a água e os sais minerais para outras partes das raízes, ok? Até chegar nas outras partes das plantas, tá ok? Que aí vai ser chamado de seiva elaborada. Zona meristemática, que está relacionada, está aqui, ó, lá naquelas, no exercício 4, tá? Então, aqui, ó. Não, exercício 4, perdão. Tá aqui, ó, relacionado aqui, ó. Não tem a estrutura da raiz? É o número 4 ali. A foto ali do lado. Isso. A região dotada de células que, em determinado momento, começam a se dividir, aumentar o tamanho, permitindo o crescimento da raiz. Vale mencionar que na zona meristemática, ela é protegida pela coifa, que envolve essas células e orienta o crescimento da raiz. Ao mesmo tempo que a protege enquanto penetram no solo, evitando que o atrito cause danos a essas células. Porque não é interessante elas se machucarem, vamos dizer assim. Porque as plantas necessitam dessas células, porque elas vão fazer o papel de retirar a água e os sais minerais. Ok, turminha?
Uhum. Alguma dúvida? Alguma Não. dúvida até por aqui? Não? Não. Eu tenho uma dúvida. Fala, amor. Das plantas carnívoras. Onde é que elas são encontradas? Então, as plantas carnívoras vai depender do local, entendeu? Geralmente elas são encontradas, a gente encontra lá na Caatinga, porque tem escassez da água, ou então na Mata Atlântica, tá ok? Vai depender do ecossistema, mas geralmente esse ecossistema, tá? O solo, aonde elas são encontradas, o solo ele é pobre em nutrientes, tá bom? Uhum. Florestas Professora. tropicais, Ok. né? Por exemplo, a floresta amazônica, ela tem uma biodiversidade enorme, porém o seu solo é pobre, tá? Bom, então vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Estão Ô, entendendo? tia. Ô, tia. Oi. Depois, quando ele tá gravando, depois eu vou ver o vídeo tudo de novo, porque eu perdi o começo. Ah, tá bom. Aí você pega, porque eu estou gravando, isso mesmo. Bom, Giovana, por gentileza, ligando a sua câmera e Manuela. A Manuela tá Bom, no computador, tia. Eu acho. aí Não tem câmera. não tem câmera no computador A dela. minha voltou. A Ah, minha voltou. Ela para e volta. então tá. Então vamos lá, deve ser internet. Zona lisa ou de alongamento. Originada na zona meristemática, é também responsável pelo crescimento do vegetal. Essa região não é protegida pela coifa e tem maior taxa de crescimento, sendo o local onde as células originadas na zona meristemática se agrupam, conferindo maior ganho de comprimento. Ok? Tia, posso ler? Pode. Zona pelífera, pode ler. Ó, cada uma dessas partes das raízes, por favor, sublinhe, tá? Uhum. Então vai lá, zona Zona pelífera. dotada pelos absorventes responsáveis pela absorção da água e sais minerais. Ok. Pode ler a outra. Zona de ramificação, região onde surgem raízes laterais ou secundárias, aumentando a área de absorção de nutrientes. Como você sabe, quanto maior a superfície de contato, maior a capacidade de absorção. Ok. Tá? Então, essas são as partes das raízes. Cada uma dessas partes tem uma função específica. Ok, amores? Tá? Uhum. Agora, olha só, tipo de raízes, Ok. tá? Vocês vão Uhum. observar que existem dois tipos de raízes. Essas raízes, elas são chamadas de axial ou pivotante, tá? E raiz fasciculada, que também é chamada de cabeleira, tá? Então, as raízes, dependendo do local, do ambiente onde elas são encontradas, elas vão se adaptar. Ok, amores? Uhum. Alguma dúvida? Tá? Não, só E aí, nós podemos classificar, tá? As raízes, tá? Como terrestres, Aquático. subterrâneas, aéreas, tá? E aquáticas. Então, no livro de vocês, vocês vão observar que nós temos a mandioca, tá? Tá. E ela é uma raiz, ela é uma adaptação, ela é uma raiz tuberosa, que é uma raiz terrestre. Ela apresenta uma grande reserva de amido, que aí vai servir de alimento para a gente, tá? Quando a gente fala em raízes aéreas, não é que as raízes vão ficar voando, não. Elas vão ficar, né? Como elas geralmente são pequenas, elas vão ser inquilinas de outras árvores, de outros troncos de árvores, tá? Por exemplo, as bromélias, né? As orquídeas que vocês estão observando aqui. E existe também as raízes aquáticas, tá? E essas raízes que vivem em ambientes aquáticos, elas vão se adaptar a esse meio. Ok, amores? Então, vamos sublinhar? Então, aqui, ó. Vocês vão colocar assim, ó. Tipos de raízes. Sublinha aí. Aí tem assim, ó. As raízes costumam se dividir quanto à sua forma
estrutura em dois tipos: axial ou pivotante, raiz fasciculada ou cabeleira. Ok? Uhum. Tia, Lá no... Oi, fala. a bromélia ela dá no chão também ou só nas árvores? Bromélia, ela dá em qualquer lugar. Se você plantar ela no chão, ela vai dar no chão. Geralmente, mas elas são encontradas, né, na floresta tropical. Como as florestas tropicais, elas apresentam árvores de grande porte, tá? Quase não tem plantas gramíneas, rasteiras, e ali existe uma disputa muito grande para a luz solar, para elas realizarem a fotossíntese. Então elas ficam em algumas árvores, em costões rochosos a gente encontra bromélias, tá? Isso é uma adaptação delas, ok? Bom, oi. Quem está me chamando? Gustavo. Não tá me chamando, não. Falei ok. Ah, tá. Bom, então no segundo parágrafo, na página 170, vamos sublinhar também. Também podemos classificar as raízes de acordo com seu habitat, como subterrâneas, aquáticas e aéreas. Podem sublinhar. Não. Ok? Aí, amores, vocês vão fazer aqui, ó. Vamos lá na página 171. Na página 171 está assim: algumas raízes possuem especializações, as chamadas raízes modificadas, pois algumas situações se fazem necessárias adaptações para facilitar a sobrevivência da planta. Então, vocês vão sublinhar assim, ó, algumas situações se fazem necessárias adaptações para facilitar a sobrevivência da planta. Então, nós vamos encontrar raiz tabular, Quero ler. tá? Lembra que em frente da escola não tem uma árvore? Sim. Vocês já viram direto. a raiz dela? É igualzinho Aham. aqui, ó, tabular, porque geralmente essas árvores de grande porte, ela para fixar a planta, no caso, a árvore, ela apresenta esse tipo de raiz tabular. Aqui em Ok? falar de escola, Tia, fala. Oi. aqui é a bromélia da minha mãe. Linda! Linda bromélia. Linda, linda mesmo. Linda. Ô tia, em Oi. falar de escola, esses dias eu tava andando de bicicleta, eu vi a tia Ana, lá na parte da escola. Ah, é? Tava matando a saudade da escola? Bom, vamos lá. Então, existe outra adaptação também, que é a raiz respiratória, ou chamada de pneumotófora. É pra Tá? sublinhar? É para sublinhar. Não tudo, só essas adaptações e os nomes delas. Tá? Em raiz de escora. Geralmente, essas raízes respiratórias, elas ficam em ambientes de transição, principalmente manguezais, tá? Raízes escoras também. Ó, tia Hilda vai daqui a pouco a nossa aula vai acabar, hein? E aí eu vou colocar outra vez. Ok, amores? Vai Entra cair. pelo mesmo link, tia? Oi, vou mandar novamente o link. Tá? Vai ser o mesmo ou outro? Não, vai ser outro link. Geralmente eu coloco sempre outro link. Ok? Ok. Tá? E aí vamos lá. Na página 172. Tem investigue e tem exercício. Isso.